Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Este texto, como muitos outros, é mal compreendido. Tem sido usado pelos pastores defensores da Trindade para acusar os que creem na divindade. Por quê? Segundo ele, estes falam contra o Espírito Santo ao defender a pessoalidade apenas do Pai e do Filho. E é igualmente mal explicado pela grande maioria restante, que, enganados pelos líderes, não faz ideia de que tipo de pecado é este. Cada um ensina uma coisa. Afinal, por que o pecado contra o Espírito Santo é mais grave que o pecado contra o próprio Pai, se o Pai é supremo, ou contra o Filho, se foi ele quem realmente morreu pelos pecados do mundo? Vejamos o contexto em que é apresentado este assunto para melhor entendê-lo. Te peço, meu amado ouvinte, que ouça com atenção e oração, e especial cuidado no que colocamos como ênfase, para que este assunto te fique claro. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: Tem espírito imundo. Marcos 3, 11 a 30. O que estava acontecendo? Os próprios demônios eram constrangidos a confessar que Jesus era o Filho de Deus, e isto era algo que ninguém poderia negar. Os milagres que ele fazia eram prova inegável que o fazia pelo poder de Deus, e os fariseus e doutores da lei sabiam disso. Nicodemos confessa também esta realidade entre os fariseus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3, 2. Mesmo com todas as evidências claras, e com os fariseus sabendo que de fato Jesus era o Filho de Deus e que fazia os milagres pelo poder de Deus, ao perder sua influência junto ao povo, acusam a Jesus de operar pelo poder do diabo. Tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Este é, amado e amada ouvinte, o pecado contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo, dizer que é do diabo as obras que sabe que são de Deus, mas fazer isso de forma voluntária e sabendo com certeza que ela é obra de Deus. Um exemplo simples. Você ouve este tema e não consegue ver que o que estamos expondo aqui é correto. Então você diz: isto não é assim, isto não é de Deus. Você está enganado, mas isto não é um pecado contra o Espírito Santo. Porém, você ouve este tema e pelo discernimento que Deus te dá, você vê de forma clara e inequívoca que vem de Deus e que é inspirado, mas porque prefere defender o que aprendeu e não quer ser contrariado, ou porque não quer ser humilde e reconhecer que estava errado, você diz não só que isto não é certo, mas diz que é do diabo. Então sim, agora você comete o pecado contra o Espírito Santo. Se você peca contra Deus, você peca contra o que ele fez por você ao dar o Filho dele para morrer na cruz. Ao pecar contra Cristo, você peca contra o sacrifício que ele fez por você
ao morrer na cruz do Calvário. Mas ao pecar contra o Espírito Santo, você peca contra ambos, contra o Pai e contra o Filho. Não, porém, pelo que fizeram apenas por você, mas contra o que fizeram e fazem em você, já que pelo Espírito de Deus você foi convencido de que fato é assim. Os fariseus sabiam que era pelo poder de Deus, foram convencidos pelo Espírito Santo, ou seja, pelo poder de Deus de que era assim, mas preferiam dizer que era pelo poder do diabo que Cristo operava. O perdão é precedido pelo arrependimento. Os fariseus não queriam se arrepender, mesmo sabendo que estavam errados. E mais que isso, ainda o acusavam de fazer os milagres pelo poder do diabo. Pergunta: o que Deus poderia fazer por eles se já pelo Espírito Santo haviam sido convencidos de que era assim? O que pode fazer Deus por alguém que já foi convencido pelo poder dele através do Espírito Santo e a pessoa teimosamente e com rebeldia diz que é o contrário? Lembre-se, o mesmo ocorreu com Ananias e Safira. Sabiam que haviam vendido o terreno por um determinado valor e sabiam claramente. Ainda assim, mesmo sendo indagados e percebendo que haviam sido descobertos, preferiram manter o erro. Como poderia Deus convencê-los do contrário? Rejeitaram o arrependimento, não confessaram o pecado e, portanto, como poderiam ser perdoados? Foram destruídos. Pense nisso, meu amado e amada ouvinte, e que nos fique como lição a prudência ao tratar das coisas que a Deus pertencem. Pense nisso e que Deus seja contigo.